Olá, centelhas de luz, bem-vindos ao Apoio Energético. Nossa reflexão de hoje vem de um pensamento a respeito das deficiências psicológicas que todos os seres humanos carregam, né? Nem sempre nós temos consciência de quais são realmente as deficiências psicológicas que carregamos em períodos diversos da vida ou num determinado momento da vida, né? Às vezes nós pensamos que a deficiência a ser tratada é uma sensação de culpa que está entranhada no nosso ser e que nos leva a tomar decisões, na maioria das vezes, que depõem contra nós mesmos ou que caminham a nosso desfavor, né? Quando na verdade a raiz do problema pode estar em outra situação, como por exemplo a raiva que leva à culpa, né? Às vezes pensamos que a deficiência está numa questão de irritabilidade, de intolerância, quando na verdade a intolerância disfarça um orgulho muito grande que precisamos trabalhar. Então pode ser uma questão só de falta de visão específica, de desconhecimento de si mesmo, né, ou até de preferir-se, né, não olhar para o motivo real para não entrar em contato com alguma dor que carregamos talvez ao longo da vida e até desde a infância, né? Muitos de nós fazemos isso. Fazemos de conta que temos uma questão mais simples para resolver internamente, porque não queremos olhar para o problema principal. Talvez a raiva que sentimos, a culpa que trazemos, o orgulho excessivo está relacionado lá na infância a um abuso afetivo, né? Pais que são extremamente violentos, pais que nos rejeitaram, pais que nos abandonaram. Então, olhar para uma característica nossa e buscar a mudança, inevitavelmente nos fará chegar àquele problema raiz. E muitas vezes nós não queremos olhar para ele, não é? Porque entrar em contato com a dor é reviver a dor novamente. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante a busca do acompanhamento psicoterápico, né? Para que a gente saiba lidar com isso através de técnicas específicas que nos deem o suporte necessário. Mas não é possível erradicar uma deficiência emocional. Estou usando o termo deficiência porque dentro do mundo ideal seria importante que nós não tivéssemos isso. Só que não existe mundo ideal para o ser humano, né? O ser humano, todos nós, temos dificuldade de lidar com as emoções, e aí essas deficiências eu acabo relacionando a paixões degradantes que carregamos, né? Como inveja, ciúme, hipocrisia e uma série de outras coisas, né? Mas sempre, qualquer situação em que nós nos vejamos praticando algum ato ou tendo algum sentimento do qual nós nos arrependemos depois, é preciso olhar para ele. Por que aquilo me feriu? Por que eu fiz aquilo e agora eu estou chateado comigo mesmo por ter agido daquela forma? Por que eu sei que eu tenho um orgulho excessivo e eu não consigo dominá-lo? Porque toda vez que eu encontro aquela pessoa, eu sinto uma raiva descomunal, eu já tentei evitar isso e eu não consigo. Talvez precisa-se de terapias para isso, né? A psicoterapia é muito importante e também muitas terapias energéticas podem nos ajudar a equilibrar as nossas emoções para que nós consigamos passar por esse período de autoconhecimento, de tratamento, de uma forma mais equilibrada e com mais propensão a aceitar o tratamento e aceitar olhar para aquela dor que empurramos debaixo do tapete lá quando éramos crianças ou quando éramos adolescentes ou na juventude e que agora não podemos mais deixar debaixo do tapete, tá? Então existem muitas terapias energéticas que podem nos ajudar e existem alguns casos que precisam também de uma intervenção médica. É muito importante que nós busquemos o tratamento médico,
né? Porque se estamos adoecidos, precisamos buscar a cura, né? Somos seres que estamos aqui em busca da cura interior, né? Se você passa por uma situação em que o ato do outro ou seus atos te adoecem a sua alma, trazem opressão, então você precisa olhar para isso e precisa tratar, precisa se curar, porque se você não olhar para as emoções, para essa situação que adoece a alma, traz opressão para a alma, saiba que em muito breve o seu corpo físico estará adoecido e é preciso olhar para isso. Então, busque sempre os benefícios de todos os recursos disponíveis próximos a você, com os quais a sua alma possa se identificar. Então, se você está numa situação de abalo emocional tão grande que você não consegue sair da cama, por exemplo, busque psicoterapia. Eu não consigo a psicoterapia neste momento, eu consigo um apoio espiritual do pastor da minha igreja. Busque o apoio espiritual do pastor da sua igreja, da sua mãe de santo, do padre da sua igreja, da pessoa que cuida do teu sagrado feminino. É o começo. É preciso dar o primeiro passo. O primeiro recurso que você se abrir a ele, se permitir receber, é o recurso mais importante na caminhada do teu autocuidado, do teu autoconhecimento. E não tenha medo de olhar para as suas dores. Não é vergonha nenhuma sentir dores, ter dores internas que nós não sabemos lidar. Não é vergonha nenhuma entrar em contato com essas dores e de permiti-las emergir. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos ser perfeitos à vista dos outros. Nós precisamos cuidar de nós mesmos porque nós somos o principal agente da nossa equipe de saúde. Qualquer cura emocional, física e espiritual começa por nós mesmos. E esta é uma consciência que nós temos que ter. Tá? Ninguém quer ficar para trás desse maravilhoso curso de evolução humana, né? Aqueles que acreditam que o ser humano vem aqui para evoluir, para aprimorar corpo, alma, mente, espírito, emoção, não quer ficar para trás. E qual é a maneira de eu não ficar para trás? É eu me permitir olhar para mim com generosidade, com amorosidade e falar: eu me apoio nessa caminhada, eu me apoio na minha cura, porque eu sou a pessoa capaz de criar a minha realidade. Então é muito importante que você tenha em mente que a melhor forma de autoaperfeiçoamento é o trabalho interno de reconhecimento das suas deficiências, mas também a busca do aperfeiçoamento da virtude oposta. E muitas vezes nós só conseguimos isso com apoio terapêutico, né? A psicoterapia, que eu já indiquei, florais de Bach, muito interessantes, né? Dr. Bach é uma pessoa que desenvolveu os florais pensando justamente nesse maravilhoso momento, né? Nessa maravilhosa forma de evolução que é trabalhar a virtude oposta, né? A deficiência, ela existe, mas para modificar aquela deficiência, nós temos que fazer emergir dentro de nós a virtude oposta. Como que eu diminuo o meu grau de orgulho? Aumentando a minha generosidade com o outro, né? Exercitando a humildade para com o outro, né? Me doando ao outro. Quanto mais humilde eu sou para com as pessoas ao meu redor, menos orgulho eu tenho. É isso que é trabalhar a deficiência do orgulho, né, desequilibrado, desmedido, né, e tratá-lo com o olhar amoroso, generoso da virtude oposta, né, que é o exercício da humildade, né. Em seguida, é importante combater os pensamentos negativos que nós temos.
Pensamentos negativos se combatem com pensamentos positivos. Então, se eu tenho aquela deficiência de ter pensamentos negativos e repetitivos que vão martelando na minha mente, me deixando descompensado, desarmonizado no meu dia a dia, eu tenho que entender que estes pensamentos repetitivos desarmonizam as minhas emoções, desarmonizam o meu mental e desarmonizam o meu campo astral. Então, vai muito além da questão física. Aquele caminho evolucional que eu vou buscando com boas leituras, com boas práticas, com aulas que eu faço, meditações, podem se colocar a perder numa situação em que eu me omito em controlar pensamentos repetitivos. Não é fácil, né? Porque é preciso um vigiar muito presente, uma presença muito grande naquele momento, para a hora que o pensamento negativo chegar, eu falar, não, isso eu não quero para mim, né? Então eu vou pensar no oposto positivo para eu me manter equilibrado. Muito difícil, a maioria de nós não consegue fazer, mas nós precisamos fazer, nós precisamos tentar. E é um exercício. Exercício. Se você perceber que os pensamentos obsessivos, repetitivos, dominam a sua mente, né? Por exemplo, pensamentos de vaidade, pensamentos que trazem a hipocrisia para dentro de você, pensamentos que fazem você se sentir rancoroso, presunçoso, egoísta, teimoso, intolerante, você tem que mudar a configuração. É a mesma coisa de você mudar a configuração de um computador que está com vírus, né? O vírus não impede o computador de trabalhar da maneira correta. Você precisa mudar alguma coisa naquela configuração através de um antivírus para você se livrar daquela conduta deficiente que está naquele computador. Assim é a nossa mente, que é um grande computador. Né? Muitas vezes ficamos contaminados com o vírus da raiva, com o vírus da vaidade, com o vírus do egoísmo, da teimosia, da hipocrisia, do orgulho, né? E cabe a nós mudarmos essa configuração. Porque se nós ficarmos aprisionados a ela, ao longo dos anos, nós vamos causando dano ao nosso corpo astral. Né? É possível consertar isso? Lógico que é. Né? Mas vai demandar tempo para você se livrar desse problema. A gente aprende na naturopatia que a cura de uma doença leva basicamente o mesmo tempo que a doença levou para se instalar. Né? Então veja como que é uma responsabilidade muito grande para nós cuidarmos de todos os tipos de doença que nós podemos ter, né? As doenças da emoção, doenças da mente, doenças do corpo físico. Né? Se a doença levou um ano para se instalar, por exemplo, no fígado, porque eu era uma pessoa que bebia demais, não tinha regras para comer, e depois eu vejo que tem uma doença no fígado que ela precisa ser tratada, o tratamento para reversão pode demorar o mesmo tempo que levou para esse fígado adoecer. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na mudança da configuração dos nossos pensamentos e emoções no primeiro momento em que nós detectamos. Né? Só que nós não somos programados para entender isso. Né? No mundo automático, quanto mais raiva, melhor. Né? Se eu tenho raiva, meu fígado adoece, remédio para o fígado é uma maravilha, vende-se a rodo. Se eu tenho muita raiva, tenho problema no fígado e tenho dor de cabeça, o remédio para dor de cabeça vai ser um dos mais vendidos. A quem interessa isso, né? Manter-nos num aprisionamento de uma cegueira por falta de vigiar os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias emoções, né? Simplesmente por desconhecermos essa necessidade. Então nós precisamos muito olhar para isso, mudar essa configuração e começar a praticar este processo de evolução consciente.
Porque evolução não é você sentar e ficar lá ouvindo um mantra, não. Isso é maravilhoso. Mas você evolui no dia a dia, no trato com as pessoas, na autovigília, né? Na autolapidação, na prudência dos pensamentos, das reações, né? Que na nossa predisposição de realmente substituir cada pensamento ou emoção deficiente, sentimento deficiente pela virtude oposta. É uma escolha. Eu quero seguir esse caminho do rancor, da raiva, da teimosia, da hipocrisia, né? Do falar desmedidamente, do me irritar desmedidamente com o outro, de ser extremamente reativo, ou eu quero ser uma pessoa mais calma, mais centrada, mais controlada dentro de mim mesma? Qual é a escolha que eu faço para o dia de hoje? Quando aparecer um problema, qual é a escolha que eu faço ao resolver esse problema? Vou ser prático, escolher a solução, ou vou escolher manter-me naquele problema indefinidamente? Com pensamentos obsessivos, né, sentimentos contaminantes. É uma escolha. E só você é responsável pelo mau uso do seu intelecto e das suas condições psíquicas e morais. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Não adianta falar, o outro desperta raiva em mim. Tá certo, eu sei que ele desperta, mas o que eu faço com isso? Eu procuro me aprimorar para trabalhar essa raiva de outra forma? Eu procuro ajuda de terapeutas, eu procuro ajuda de pessoas mais capacitadas que possam me dar um norte para eu lidar com isso? Ou eu fico simplesmente lá, não vai mudar, é assim mesmo, e a hora que vier para cima de mim eu vou falar o que eu penso também, porque é meu direito? Será que isso é evolução, elevação de consciência? Não, né? Não mesmo, né? Não é porque você sente raiva que você precisa atacar as pessoas e provocar raiva nelas também. Não é porque você acha que aquela pessoa não vai mudar que você precisa ser reativo com ela todas as vezes e depois cair na culpa, no remorso, ou ficar nos pensamentos obsessivos que remoem, ruminantes, e que te impedem de ter o equilíbrio para outras coisas prazerosas no dia a dia. Como, por exemplo, uma boa noite de sono. Né? Você fica lá perdendo noite de sono, pensando na pessoa, no que você falou, no que a pessoa falou. Será que isso é autocuidado? Será que isso é estar no caminho da elevação da consciência? Né? Então, quando você se opõe, aliás, ao pensamento deficiente, opondo-se através da elevação de uma virtude oposta, você gera uma corrente energética oposta que anula aquele pensamento e anula a desarmonia que começa a se desinstalar no seu organismo. Né? Então é essa a grande importância. É você enviar uma energia oposta a ponto de você neutralizar aquilo que é negativo. Então é muito importante ter esse cuidado. É muito importante vigiar. Eu não consigo. Eu sei que não consegue, porque durante muito tempo eu também não consegui. Eu precisei chegar no fundo do poço, de adoecer fisicamente, para eu sair do meu orgulho e buscar uma ajuda na psicoterapia para ajudar a lidar com pessoas que despertavam em mim o pior que eu tinha, que era a raiva. Mas a partir do momento que eu vou buscar me conhecer através de uma psicoterapia, que nos meus rompantes de desequilíbrio emocional, eu uso, por exemplo, os florais de Bach, que eu faço a minha auto-aplicação do Reiki, né, que eu trabalho com a cromoterapia, com os cristais, complementando o tratamento que eu estou recebendo do meu psicoterapeuta, eu começo a enxergar aquilo de outra forma. E quando eu enxergo o meu entorno de outra forma, eu acalmo, eu estabilizo, eu equilibro e harmonizo, tá?
Por isso que a gente tem sempre que pensar nisso. O melhor método de cura é a vigilância, o vigiar. Só vigiar? Não, eu tenho que repreender, eu tenho que paralisar aquele pensamento deficiente, aquela emoção que está me adoecendo. E como que eu vou fazer isso? Para a raiva, eu vou exercitar a prática da mansidão. Para o rancor, eu vou exercitar a prática do afeto. Para o egoísmo, eu vou exercitar a prática da caridade. Para a teimosia, eu vou exercitar a prática da renúncia. Para a intolerância, eu vou exercitar a prática da paciência. Para a hipocrisia, eu vou exercitar a prática da autocorreção. Para a vaidade, eu vou intensificar a prática da despretensão ou da modéstia. Vejam como não é fácil, mas é possível. É um exercício diário. E o mais difícil é porque é a gente encontrar a virtude oposta no momento em que aquela deficiência toma conta de nós. Por isso que foi muito reforçado pelo Cristo Jesus a importância do orai e vigiai. Né? O grande mestre, os grandes mestres, os grandes avatares trabalham com seus discípulos as questões relacionadas à autovigilância, cada um à sua forma. Porque é este o método universal de você se libertar desses sentimentos negativos, dessas deficiências ou dessas paixões vis e degradantes que nos aprisionam enquanto ser humano neste plano terrestre, que nos impede a evolução ou a elevação de consciência, tá? A vida exige momentos internos específicos para suas próprias aspirações individuais de aperfeiçoamento, tá? Então são momentos específicos que se apresentam e que nos fazem levar ao nosso interior para que as nossas aspirações individuais de aperfeiçoamento sejam olhadas naquele momento e sejam adotadas medidas que nos levem a esse aperfeiçoamento. Daí a grande dificuldade, tá? Então pense nisso e busque olhar para si, né? Não se preocupe com o outro. A tua jornada é individual, né? Para quem acredita na prestação de contas após a morte, o dia que você estiver na sala do trono não vai ter advogado, é você e Deus, né? Eu acredito que a minha sala do trono é o meu exame de consciência todas as noites quando eu me deito. Todas as vezes em que eu tenho que praticar um ato, que eu tenho que escolher se aquilo será positivo para mim e para o próximo ou não. Se aquilo que eu vou fazer estará destinado ao bem maior de todos ou não. Isso é que é estar buscando todos os dias a elevação de consciência. Bom, pense nisso. Como mensagem final do livro da Ângela Drusian, que eu gosto muito do livro dela, é o livro Energias e Magias. Achei num sebo aqui na minha cidade, foi uma maravilhosa escolha. Vamos fazer uma oração final? Então vamos lá. Anjo da infinita sabedoria, guie meus passos e governe minha mente durante este dia e todos os dias da minha vida. Que eu sempre receba a luz divina que tanto necessito para me manter equilibrado, ao seguir meus propósitos. Que tranquilamente eu leve a todos os meus irmãos encarnados a palavra que os colocará no caminho do bem. Assim seja, assim seja, assim é. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe o nosso canal. Bom, é importante os nossos vídeos serem compartilhados como energia de troca. Muita paz e muita luz e até o próximo vídeo.